Bom dia, pessoal do Conjuntura. Vamos para a nossa agenda diária. Hoje é sexta-feira, dia 7 de março, e aqui na agenda local nós já tivemos a divulgação do grande indicador do dia, que foi o PIB fechado de 2024, e ele veio no ano com 3,4. Veio um pouquinho abaixo da expectativa de mercado, que era de 3,5. Comparando trimestre contra trimestre anterior, então o quarto trimestre com o terceiro trimestre, nós tivemos uma variação baixa, pequena, de 0,2, o esperado era 0,4. E comparando com o mesmo trimestre do ano anterior, variação de 3,6 e o esperado era 4%. Então a gente percebe aí que nós temos um número, primeiro um número positivo do PIB, porque um crescimento de 3,4 é excelente, mas nós temos um efeito de realmente um amortecimento da economia, uma diminuição da tração da economia, que começou já ali no finalzinho do ano. A gente lembra que nós vimos aqui, conversamos sobre os indicadores já do IBGE, também a pesquisa mensal do indústria, do comércio e dos serviços, que já vinham apontando uma certa queda, os economistas também, numa análise mais detalhada de mercado de trabalho, embora ainda pujante, mas já havia uma sinalização, alguns indicadores. A gente nunca pode esquecer também da taxa de juros, enfim, do câmbio. São todos esses impactos que, infelizmente, podem levar, né, os analistas entendem que aí para 2025 nós talvez não tenhamos um crescimento tão robusto, como a gente vê inclusive no relatório Focus. Bom, mas se nós pensarmos o que gerou isso daí, esse PIB tão forte, de uma maneira bem básica, gente, porque acabou de ser divulgado o número, nós temos o impacto da indústria, o impacto de serviços. Agropecuária, infelizmente, ficou no negativo. Né? Quando a gente pega ali o resultado anual acumulado do ano, fechadinho, 3,4, a gente vê que a indústria e os serviços, eles contribuíram com 3, alguma coisinha, e a agropecuária negativa com 3 também por cento. Então a gente, infelizmente, nesse ano de 2024, a gente teve essa contribuição negativa. A agropecuária que já teve tanta pujança, embora o peso da agropecuária no PIB ele não seja tão representativo, mas é um segmento importante, todos nós sabemos, para a questão comercial, balança comercial, exportações, e existe agora a expectativa de 2025 que a gente tenha realmente um aumento significativo da safra, beleza. Então esse número do PIB que eu queria ressaltar aí, uma coisa também importante, teve um impacto muito grande. Como a gente já sabe aqui, que a gente está sempre discutindo, consumo das famílias, né? Então isso daí é muito impactado por esse mercado de trabalho que ele ficou aquecido ali ao longo de 2024. A gente viu baixíssimo nível de desemprego, alto nível de contratação pelo CAGED. Então isso daí gerou esse consumo das famílias, também a questão fiscal, né? A atuação do governo incentivando, dando os auxílios, enfim, acabou influenciando. E um outro item bem bacana também é a importância a variação da formação bruta de capital fixo, que nós vamos simplificar como se fosse investimento, tá? Então, investimento, porque isso é muito importante para a economia, para a sociedade como um todo, porque o investimento significa, além de você estar colocando máquinas, enfim, modernizando muitas vezes, ou até mesmo inovando ou iniciando processos, tal, você também pode estar renovando, não é? Então, esses são indicadores que foram, se nós pensarmos, embora inferiores à expectativa do mercado, eles eram positivos, né? Então esse daí é o principal indicador do dia aqui para o Brasil. Depois a gente vai falar lá para os Estados Unidos, vai ter o payroll, né? Então aqui, hoje ainda nós vamos ter os empréstimos bancários, que é um número bem interessante de se analisar. Às vezes a gente vê que o pessoal, poxa, que bacana que o empréstimo bancário subiu, que ótimo. Gente, isso daí precisa ser analisado com muito cuidado, né? Porque nós precisamos entender que tipo de empréstimo bancário. O empréstimo bancário, aquele de pessoa física que usa para se financiar, para poder pagar uma dívida mais cara para cobrir a outra, enfim, e ele, né, um empréstimo que praticamente não tem uma finalidade de consumo, de investimento ou né, de produtivo. É um empréstimo de sufoco, vamos dizer assim, dos empréstimos realmente que são muito importantes, esses que são direcionados para investimentos,
para ampliação de capacidade produtiva, enfim, às vezes até para capital de giro mesmo, mas de empresas, ou não, ou até de famílias que seja. Então, esse número de empréstimos sempre é bom a gente tomar muito cuidado, analisar o número dessazonalizado ali por grupo, por tipo. Nós vamos ter hoje também a balança comercial fechada de fevereiro. Vai ser divulgada a balança comercial. A expectativa, a gente já vem discutindo aqui, é que ela venha em queda, né? Que nós tenhamos um superávit, mas um superávit menor do que o que tivemos no mês passado e que já veio também menor. Então nós tivemos aqui, a expectativa é que nós tenhamos um superávit de 1 bilhão e 900 milhões, e foi no mês passado 2 bilhões 160 milhões. A gente tem discutido que as exportações têm se mantido, as importações têm aumentado bastante, existem questões pontuais de veículos eletrificados, a gente já conversou bastante, e vamos ver o que vai acontecer agora com toda essa questão, essa bagunça tarifária aí do Trump, e também a questão da agropecuária que pode influenciar esse indicador também. Hoje nós vamos ter aquele indicador da FGV-IBRE, o IVAR, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, que é um índice bem legal, ele é de fevereiro, e ele acompanha justamente isso, a variação dos aluguéis residenciais em várias capitais, tal. Inclusive a gente costuma pegar depois aqui qual a maior, qual que foi a menor variação, e ele vem de uma variação no mês passado, olha só, de 7,99 em 12 meses, uma variação bem significativa, né? E de 3,73 no mês. Lembrando que no mês passado, janeiro, nós temos uma concentração muito grande de correção de aluguéis. Então, desculpem, no mês passado houve esse impacto dessa correção, reajustes de aluguéis, mas é um número muito interessante de ser acompanhado. No mês passado também a gente teve um maior indicador de 10,05 e um menor de 6,15. Beleza? Então, Brasil é isso aí hoje. E agora exterior e aqui também, todo mundo olhando muito para os dados do mercado de trabalho norte-americano que serão divulgados hoje. São os principais dados do mercado de trabalho norte-americano, que eles chamam payroll, não? Payroll, se você buscar a tradução, folha de pagamento, mas assim, você tem um conjunto, um hall de dados, evidente que a gente pensa que os principais, né, são dados então de fevereiro, e eles têm principalmente a geração de empregos não agrícolas, que é um indicador que eu acho que é o mais observado, o mais utilizado, e a expectativa é que ele tenha ocorrido uma geração de 156 mil vagas, superior à anterior, 143 mil. Então, vocês vejam algumas dicotomias que a gente ainda nota também na economia dos Estados Unidos, lá no mercado de trabalho, a gente já vai ver. Eu tirei também aqui o payroll privado, que é só de empresas privadas, 108 mil contra 111, expectativa de 108 contra 111 no mês passado, está ali, 111 mil vagas. A taxa de desemprego, expectativa de manutenção em 4%. E o ganho médio por hora trabalhada, eles têm uma expectativa de que tenha ocorrido uma diminuição bem significativa, de variação, né? Uma menor variação positiva, vamos corrigir então, de 0,3% contra 0,5%. Então, se nós olharmos de um modo geral, esse número, ele aponta, ele vai estabilidade para positivo, para um pouco de positivo. Só que a gente já teve um número nessa semana que surpreendeu muito o mercado, que foi o número do ADP, aquela empresa que também acompanha a geração de empregos privados, e ela veio com um número bem inferior ao que o mercado esperava. Então, aí depois nós vamos precisar entender se houve algum efeito de sazonalidade, de problema de levantamento do número. Eu estou tentando levantar, que achei, ó, o ADP veio com 77 mil vagas, quando o esperado era 141 mil, veio menos que a metade, né? Metade do número, e o anterior 186. Então, olhando o ADP, a gente falaria, poxa, o mercado de trabalho está começando a desaquecer lá nos Estados Unidos, né? Olhando a expectativa aqui que a gente tem para o payroll, a gente nota o quê? Que não está tão desaquecido assim, nem também para aqueles números que nós tivemos já dos pedidos de seguro-desemprego, né, que nós conversávamos ontem aqui, eles vieram em estabilidade. Então, olha que loucura, o ADP está negativo, o seguro-desemprego está ali em equilíbrio, e hoje a expectativa aqui para o payroll é que talvez venha em equilíbrio. Então, a economia, por enquanto, ali, norte-americana ali.
tranquila. Zona do euro também divulgou seu PIB, lá o PIB, a prévia, né, do PIB do quarto trimestre, e ele veio com 1,2 no trimestre sobre trimestre, então, e 0,2, desculpa, 1,2 no trimestre contra o trimestre do ano anterior e o 0,2 contra o trimestre anterior mesmo. Então, sobre o terceiro trimestre então de 2024, né? Então, ele veio, o PIB da zona do euro veio superior ao que o mercado esperava e nós tivemos ontem, né? Nós divulgamos aqui que houve aquela diminuição da taxa de juros lá da zona do euro para 2,65 e o PIB até que, né, não veio tão ruim assim. Nós ainda teremos alguns dados, aí, principalmente ali no dia amanhã, né, no sábado, o número de inflação da China, que também está sendo muito esperado, e a balança comercial deles, que é aquilo que a gente sempre comenta, ela vem numa direção oposta dos Estados Unidos. Olha lá, a expectativa é de um superávit de 143 bi. Bom, e ontem, o que foi divulgado ontem aqui? Vamos dar uma olhadinha. Ontem nós tivemos vários números aí de inflação, tivemos aqui o IPC da FIPE, que veio pior do que o do mês anterior, ele veio com 4,52 em 12 meses, então veja, bem superior à, né, meta de 3 e superior já no teto da meta, que seria de 4,5, a meta oficial para a inflação geral. Aqui nós estamos falando do IPC-FIPE de fevereiro, que é para a cidade de São Paulo, mas é um indicador muito utilizado, ele serve de referência para muitos contratos, principalmente os contratos vinculados ao governo do estado de São Paulo, que são muitos, então eles usam esse indicador para corrigir. E o principal impacto que eles apontaram foi transportes, teve aumento de combustíveis, né? Isso daí também impactou, algum aumento de tarifa também, alimentos, a gente já vem acompanhando todo aquele problema, incluindo café e moradia. Nós tivemos também aquela questão de preço do retorno lá da energia elétrica, tudo isso impactando aí o IPC-FIPE. O IPCS da semana anterior, ele veio com 1,18 e 4,03 em 12 meses também, um indicador bem significativo, né? E a maior variação por capitais foi em Salvador, 1,56, já havia sido na semana anterior, então Salvador está no repique, está no ritmo do carnaval lá, talvez seja até impacto do carnaval, né? Está em uma boa hipótese. E a menor foi em Recife com 0,55, ela também vinha numa variação menor. São Paulo ficou em 1,12, olha aqui aquela diferencinha que a gente sempre aponta, ó, o IPC-FIPE acabou de ser apurado com 0,51 no mês, e o IPCS de São Paulo com 1,12, mas tudo bem. Tivemos também ontem a divulgação do fluxo cambial estrangeiro semanal, aquele que é divulgado pelo Banco Central, movimento de moeda estrangeira aqui. E ele foi positivo em 410 milhões de reais, um impacto muito grande do comercial, com 3 bilhões, e saída de financeiro de 2 bilhões e 681 mil. Bom, se a gente resume ao longo do ano até agora, como ficou, ele está com uma saída, né, líquida aí de 7 bilhões e 181 milhões de dólares, no caso. A FGV-IBRE divulgou também aquele indicador de preço ao consumidor, o que ele chama IPCC1, que é um indicador para rendas menores de 1 até 2 salários mínimos, 2,5 salários mínimos. E ele veio com a variação em 12 meses de 4,05, uma variação bem alta, né? E no mês de fevereiro de 1,49, também bem alta. Então, nós podemos notar aqui que a inflação segue sendo um grande problema. Nós temos acompanhado agora, ontem mesmo, reuniões do governo federal tentando tirar impostos de importação de alguns alimentos, algumas medidas mais incisivas para diminuir o preço dos alimentos. Claro, existem duas razões. A primeira, obviamente, é tentar segurar a inflação, e tem uma razão também política, porque todos nós sabemos que a inflação de alimentos, ela impacta, né, tem um impacto muito negativo político, porque afeta uma grande gama, né, da sociedade, e isso daí não é legal. Nós tivemos ontem também o indicador antecedente de emprego da GV,
fevereiro, que ele acompanha muito o mercado de trabalho, como os empresários que vão contratar, se não esperam contratar. Esse indicador ele já havia vindo negativo lá em janeiro, com menos 2,2. E ele voltou a ficar negativo com menos 0,2. Não ficou tão pesado, mas ele veio negativo. Interessante também que a FGV divulgou ontem a consolidação dos seus indicadores de confiança e de expectativa. É um documento muito interessante, quem puder dar uma olhadinha, porque ali você tem o apanhado geral do mês, confiança do empresário, do consumidor, de serviço, da indústria, olha, do trabalho, muito legal. Óbvio que como nós analisamos pontualmente, sabemos que esses índices não foram tão positivos, né? Então é isso aí. Lá nos Estados Unidos a gente teve a balança comercial e a gente está frisando muito porque um dos objetivos, a gente sabe, dessa nova etapa lá do governo norte-americano é focado nisso, nesse déficit gigantesco que eles têm de balança comercial. Olha só quanto que deu em janeiro, tá? Eles têm um gapzinho, é diferente da China, que a China já divulga de fevereiro. Os caras eles são ninjas, né? Os Estados Unidos está divulgando a de janeiro, déficit de 131 bilhões de dólares. Então, esta é uma das razões que a gente vê todo esse movimento do Trump com tarifa. Lógico que ele tem outros objetivos, de fazer a América grande de novo, de gerar empregos e trazer indústria, tarará, mas esse também é um dos objetivos. A gente só não sabe se essa é a melhor forma, né? Como ele está conduzindo, está gerando uma instabilidade, uma volatilidade, um problema imenso. Agora, realmente é um problema essa balança deficitária, porque ela veio em 131 bilhões, a expectativa, sabe quanto que era? 128. E a do mês passado, 98 bilhões. Então, isso é um impacto muito forte, uma balança realmente bem deficitária. Eles têm esse olhar, né? O nosso mestre aqui, Otaviano Canuto, diz que, sob uma certa forma, a equipe do Trump tem aquele olhar mercantilista, né? De balança positiva, enfim, é um desafio. Aquilo que nós falamos, só não sabemos se esse vai ser o caminho, se é dessa forma que ele vai conseguir gerar, né, estalar o dedo e começar a ter empresas produzindo um monte de coisa lá internamente, com custo adequado, muito complexo. Óbvio que ele é assessorado, então ele deve saber. Os números do seguro-desemprego a gente já havia comentado um pouquinho. Também a decisão da taxa de juros da zona do euro, derrubando os juros para 2,65. A gente já havia comentado, lógico, para o Brasil, o que dá um efeitinho de que nós temos uma taxa de juros real muito mais alta. Então, nesse sentido, nós atraímos um capital, vamos dizer assim, de especulativo, de investimento, né? E lá na zona do euro também tivemos a divulgação das vendas no varejo que, olha só, a de janeiro, né? Ela veio com queda de menos 0,3, lógico, janeiro, aquele mês ainda um pouquinho atípico. Em 12 meses, a variação foi de 1,5, o mercado esperava 1,9, então aí vocês veem também a importância da queda da taxa de juros lá, né? E aí, como fecharam os mercados, a bolsa, olha, o que está acontecendo no mercado financeiro, no mercado como um todo, é uma volatilidade incrível. Inclusive, agora saiu que o Trump havia imposto aquela, né, falar, bom, agora vai começar a taxa de 25% para o Canadá e para o México, mas agora já suspendeu novamente. Então, é de uma volatilidade, isso daí o mercado fica doido, ninguém sabe para que lado vai. Então, a Bolsa subiu 0,25, ela foi muito amparada, pelo que nós percebemos aqui, nas questões corporativas mesmo, né? A Vale, que subiu 1,10, os bancos também subiram bastante, a Petrobras caiu com a preocupação com resultados dos investidores. Então, os aspectos corporativos que influenciaram, porque os aspectos macro nós não tivemos assim, né? Só hoje que nós tivemos o PIB e tal, não tivemos nenhum número muito parrudo. O que nós temos são essa desinformação, esse receio, essa instabilidade com relação à política do Trump. Então, tivemos isso. O dólar, a boa notícia é que o dólar se valorizou um pouquinho, aí 0,73, então é uma boa notícia. Talvez até com
o que acontece com esses alongamentos, com essas indecisões do Trump, o mercado vai se acomodando, vai pegando algumas brechas, né? Porque a coisa não ficou tão feia. O petróleo Brent, que vem naquelas oscilações, teve ali um pequeno aumentinho de 0,14. As bolsas de Nova York, aí sim, essas tiveram queda, todas elas, a Dow Jones, Standard and Poor's, a Nasdaq, que foi a maior, com menos 2,61, elas, né, talvez exista esse ressentimento aí com toda essa dúvida, com essa questão. Quando a gente pega aqueles ativos que são ou de risco, como o VIX, ou de segurança, como o ouro, o Bitcoin também pode ser considerado, né, que ele foge um pouco do mainstream ali, a gente vê que o VIX voltou a aumentar poderosamente, aumentou 13,41 no dia, ele já aumentou no ano 43,34. O indicador tem, aquele a gente já comentou, ele é uma cesta muito intrincada, complexa, que faz uma média lá de preços de opções de compra, de venda, que são suscetíveis a essa variação, e ele capta. Óbvio que com esse ambiente, ele tem que estar com uma variação assim mesmo. O ouro, por incrível que pareça, ele ficou estável, quase uma pequena variação negativa de 0,35. O Bitcoin caiu um pouquinho, então, embora tenha ocorrido um pico, porque houve algum pronunciamento do Trump também com relação às criptomoedas, não só o Bitcoin, Ethereum, Cardano, outras moedas, e teve um repique. Mas aqui no fechamento, sempre lembrando que essas cotações elas variam a cada momento, né? Então a gente está pegando ali a última cotação que tínhamos no dia anterior. O DXY, que é o índice da força do dólar, uma pequena queda de 0,20, claro que em decorrência desses retornos aí do Trump. É isso aí, gente, eu já falei demais, a gente sempre conta então com as suas contribuições, seus comentários, suas opiniões macroeconômicas, críticas também, sugestões, não tem problema. Se você tiver algum texto de macroeconomia, alguma indicação também, não tem problema, livro, o que for. Se tiver algum vídeo, qualquer coisa também, é só mandar para a gente. Nós recebemos aqui uma série de vídeos muito interessantes do Otaviano Canuto. Mais uma vez, muito obrigado. Tem um aqui que é muito legal, que ele está com uma equipe poderosa, o ex-embaixador Rubens Barbosa, é um professor também, e ele dá uma aula sobre essa questão aí de tarifas, de condução da política internacional, como o Brasil também se insere nisso tudo, ok? Então deixar um grande abraço a todos, sempre com fim de semana tá aí, um fim de semana muito bom, sempre com muita saúde, muita paz, e para quem gosta, não esqueçam do rock and roll, hein? Um abraço.